Vamos falar sobre o Atlético agora? Vamos lá. Vitória pra cima de 1-0 contra o líder, confirmando uma força da Arena, né? Bela vitória para continuar construindo essa relação bacana com o seu novo estádio, sua nova casa, batendo o melhor time do campeonato. É bem verdade, o Botafogo tem um momento de crise, mas dificilmente você vai conseguir vencer o líder produzindo muito volume de jogo. O Galo teve chegadas pontuais, foi um time mais prudente que o normal, mas foi uma estratégia acertada para enfrentar o líder. O Botafogo praticamente não produziu no jogo. No segundo tempo a gente viu o Atlético conseguindo chegar, principalmente usando o Paulinho. O Gatito pegou a primeira e aí o golaço. O lançamento do Pedrinho é espetacular, o controle de bola do Paulinho é lindo e ele consegue finalizar exatamente o único espacinho que a bola poderia passar, ó, debaixo do Gatito, no cantinho baixo direito. Já eram 35 do segundo tempo, o Galo conseguiu sustentar bem essa vantagem até o lance polêmico do jogo. Que é o lance polêmico, gol anulado aqui do Diego Costa, e tem a informação aqui que o PC Oliveira, nosso analista de arbitragem, falou que a anulação foi correta. Olha o Diego ali numa posição de impedimento no momento do cruzamento do Luiz Henrique, na visão do PC. A regra foi bem aplicada porque ele usufrui dessa posição de impedimento. O Lemos rebate, mas não origina um novo lance. Perfeito. E aí com isso o Diego pega um rebote em posição irregular, é a visão da arbitragem, a visão do nosso comentarista de arbitragem, nosso especialista, Paulo César Oliveira. Beleza, essa aqui tem uma polêmica. Tem uma outra polêmica também, que é o gramado da Arena. Foi o ponto negativo. E a gente bateu muito aqui no Mineirão, quando o Mineirão privilegiava shows em detrimento de jogos de futebol. A Arena fez algo semelhante. O campo visualmente estava ruim, os jogadores do Botafogo reclamaram, os do Galo bem menos, mas a gente percebeu no jogo que os dois times estavam com mais lançamento, né? Os dois times podem trabalhar muito mais por baixo. Por Gabela. Exato, o Galo ele também é prejudicado por um gramado não tão bom, porque o time é bom. Então acho que é algo para ter atenção e para estar melhor já no jogo contra o Cuiabá na semana que vem, no fim de semana já no sábado, né? Pode ficar melhor, né? Um tempinho agora. Seguramente pode ficar melhor. Pra gente encerrar aqui, técnico... Pegando fogo, tem vitória do Atlético, tem vitória do Cruzeiro, o Coelho empatou, mas já joga amanhã, tem também polêmica na decisão da Copa do Brasil, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Rádio Esportes, direto de BH para toda Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo, através da rede Tassat, através dos nossos canais. 11h57 é o Atlético, é o Galo que chega aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, sempre com ele, Cláudio Rezende. Bom dia, Claudão. Muito bom dia a você, Emerson Romano, aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. E agora pela manhã começou a preparação do Atlético para mais um jogo em casa, de novo na Arena MRV, e o torcedor que está se situando aí no início da semana vai ser no mesmo dia, mesmo horário, mesmo local. Sábado, 9 da noite, só o adversário que muda. Não é agora o líder Botafogo, agora é o Cuiabá. O jogo na Arena MRV, inclusive aqueles que têm cadeiras cativas na Arena MRV já estão podendo confirmar presença aí no site do Atlético para essa partida. E vamos ver durante a semana a venda de ingressos para esse jogo. Na partida contra o Botafogo, sobraram ingressos. O preço a gente destacava aqui, foi um pouco salgado, a turma não comprou tudo não. Vamos ver agora se o Atlético alivia um pouquinho aí para deixar a arena mais cheia, com mais gente para esse duelo aí do fim de semana. Até porque o torcedor agora é mais animado, né? O time vem de uma vitória sobre o líder Botafogo e o Felipão já pediu, hein? Pediu de novo para que a torcida ajude o time numa, quem sabe, arrancada no Campeonato Brasileiro. Já melhorou bastante, né, Romano? Nos últimos 5 jogos do Galo são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Aquela derrota para o Vasco no Maracanã, mas tirando aquele jogo, o Atlético vem fazendo boas partidas. Felipão comemora muito o fato do time, além de estar vencendo, sofrendo poucos gols, né? Ele gosta mesmo de um setor defensivo mais consistente, e na Arena MRV até aqui, por exemplo, foram 2 jogos com 3 gols marcados, todos pelo Paulinho, que tá brilhando mesmo. O Paulinho vem sendo aí o protagonista do Atlético, e o time não sofreu gol, né? Em nenhuma das 2 partidas na sua casa, na Arena MRV. Então os números são excelentes do Atlético jogando em casa nesse retorno do Campeonato Brasileiro. E para o jogo do fim de semana, eu falava, Romano, o Galo tá mais encorpado, né? Vai ter o time em relação aos que estavam presentes no duelo contra o Botafogo. Tem as voltas do Hulk, não precisa nem falar da importância do super-herói, do artilheiro do Galo. E também do Gemerson. Aí, no caso do Gemerson, é para disputar a posição, né? Porque a dupla foi muito elogiada, Lemos e Bruno Fux no fim de semana. Pois é, até ia perguntar justamente sobre isso
aos nossos comentaristas, porque o Filipão elogiou muito o Fux, né? E até falou que zagueiro bonzinho vai pro céu, né? Foi mais ou menos um negócio assim. Ele falou que o Bruno Fux tem que ser mais incisivo, mas tem que ser mal, não pode ser muito bonzinho, não. O zagueiro bonzinho é pro céu, né? Mas ele tem uma boa saída, ele gosta do Fux é um jogador alto, né? Um atleta interessante que aos poucos o Filipão tá querendo dar mais uma sequência pra ele, né? Ele é o que hoje fala muito de zagueiro construtor, né? Ele tem essa qualidade, né? Você acha que isso agora tá pesando na cabeça do Filipão pra poder armar essa zaga do Atlético, Edu? Ô Romano, eu acho que a dúvida do Filipão vai acontecer mesmo quando o Igor Rabelo estiver liberado e pronto para jogar, para voltar à equipe. Porque o Gemerson, o retorno dele é um ótimo reforço para o banco de reservas do Atlético. Você ter o Gemerson no banco é um bom reforço. Você saber que pode contar com um zagueiro experiente na reserva, porque a dupla de zaga do Atlético, a partir de agora, com o Igor Rabelo ainda entregue à recuperação física, a dupla de zaga, ao meu ver, né? Claro, Bruno Fux e Lemos foram muito bem, são zagueiros melhores que o Gemerson hoje, e aí não vai nenhum tipo de demérito ao Gemerson. O Gemerson é um bom jogador hoje para compor esse elenco do Atlético, e eu repito, é ótimo reforço para o banco de reservas. Acredito na manutenção da dupla de zaga, que foi muito bem contra o Botafogo, e o sistema defensivo do Atlético já vem melhorando desde a primeira vitória do Filipão. E aí, com o Gemerson na zaga. E por isso que eu acho que é uma ótima notícia a volta do Gemerson, após cumprir suspensão, mas ficando como opção. Porque desde a vitória do Atlético diante do São Paulo, aquele 2-0, são 7 jogos, contando com o jogo contra o Botafogo, e o Atlético sofreu apenas 2 gols. E o Gemerson esteve na maioria deles. Só que a partir do momento que o Filipão tem Fux disponível, Lemos disponível, essa é a dupla ideal hoje, com os melhores zagueiros para serem titulares. Quando retornar o Igor Rabelo, chega mais um com potencial para ser titular. Esses 3 estão à frente do Gemerson, que também é bom zagueiro, mas hoje é uma boa opção para o banco. Ô, Romano, só um detalhe, o Filipão na entrevista disse que dá pra pensar no Igor Rabelo daqui 15 dias, então pro Cuiabá ele não joga. Quem sabe contra o Inter na outra semana. Ou o Inter ou o próximo jogo mais tranquilo, né? O Curitiba, que é o próximo adversário em casa também. Pois é. Ô Edu, ô Alexandre, eu tava vendo também o Filipão falar um negócio que me chamou a atenção. Ele pediu desculpa, né? Pelo período que o Atlético ficou sem vencer, né? Parece que o trabalho dele, assim, o entendimento dos jogadores para mudar a chave, um trabalho que estava sendo feito pelo Eduardo Cudê pro dele, demorou um pouquinho mais do que ele imaginava? Dá para interpretar isso? Romano, eu acho que não demorou mais do que ele imaginava, não. Até porque foi muito complicado. Porque a mudança aconteceu em cima de uma maratona de jogos, né? Então, o Filipão, porque teve aqueles 2 duelos contra o Palmeiras da Libertadores, né? Então, o Filipão tinha pouco tempo de contato com os jogadores dele. Eu acho que esse processo durou umas 2 ou 3 semanas, não foi isso, Cláudio? De jogo quarta, domingo, domingo. Até o Filipão, eu lembro que o Cláudio até destacou aqui, agora o Filipão vai ter um tempo uma semana para poder preparar o time. É uma mudança muito radical. E ele cita que o elenco não foi montado por ele, né? Exato. Ele cita isso toda hora. É uma mudança muito radical. O Filipão, ele já baixou a média de gols sofridos do Atlético, como o Edu destacou. O Filipão é o primeiro treinador que consegue não necessitar da chamada Hulk dependência, que a gente badalou tanto aqui desde 2021, né? Foi. Talvez possa estar criando até uma Paulinho dependência, né? Porque só ele faz gol. Mas de toda forma, o Atlético era impensável sem o Hulk. Mas no ano passado foi muito a dependência do Hulk, você lembra? Sim, o Atlético era impensável sem o Hulk, né? E hoje o Atlético sobrevive sem o Hulk. E nessa outra questão que você perguntou, Pedro, eu tenho uma dúvida em relação ao Gemerson, só uma coisa. Porque o jogo contra o Cuiabá vai ser totalmente diferente. O Atlético e o Botafogo foi um jogo jogado, tá? E muita gente diz que o jogo foi ruim, eu não achei. Eu achei um jogo jogado. Um jogo disputado entre 2 times. O Atlético tecnicamente é superior, mas entre 2 times mais ou menos do mesmo nível, né? Mais ou menos do mesmo nível. Eu acho que o Cuiabá veio com uma proposta diferente, de contra-ataque. E o Cuiabá tem 2 caras muito rápidos, né? Aquele Wellington Silva e o Cleison, né? Que são de lado de campo. Então essa questão da velocidade do zagueiro para reagir a uma exposição.
Porque aí a gente não tem dúvida de que o jogo contra o Cuiabá vai ser totalmente diferente do que esse que o Galo fez contra o Botafogo e fez bem. Ah, eu vi muita gente dizendo, o Botafogo não jogou. Gente, no futebol, no esporte coletivo, você fazer o adversário não jogar é um baita mérito. É um baita mérito. Você não deixar o seu adversário jogar. Aí vai dizer ontem que o Flamengo não jogou contra o São Paulo? Eu acho que é justamente ao contrário. Eu acho que no sábado o Atlético não deixou o Botafogo jogar e ontem o São Paulo não deixou o Flamengo jogar. E, na minha maneira de ver futebol, eu acho que isso é um grande mérito do Filipão no sábado à noite, do Dorival ontem à tarde no Maracanã. Você ter um adversário forte pela frente e não permitir que ele jogue, eu acho que o futebol passa muito por aí. Deixa eu só dar uma palavrinha a respeito do Pavon, mudando de pau pra cavaco. Eu tenho visto algumas críticas ao Pavon e muita comparação, né? Do que o Paulinho tem entregado, o Hulk, o próprio Pedrinho e o Pavon um pouco abaixo. O Pavon, ele é o cara que, entre aspas, faz o jogo sujo dos atacantes. Sempre que o Filipão precisa de ter alguém melhor numa recomposição, um jogador que vá marcar lateral ou ponta adversário, esse cara é o Pavon. Se o adversário do Atlético tem a sua força pelo lado direito, quem vai fazer o lado esquerdo do Atlético é o Pavon. Ele vai trocar Paulinho e Pavon para o Pavon ser o sacrificado. Foi assim contra o Bahia para marcar o Gilberto. Foi assim em outros jogos. Vocês podem ver, acho que com o Rodrigo Nestor para marcar o Nestor contra o São Paulo. E em outros jogos isso tem acontecido. Então o Pavon, ele tem sido o, entre aspas, sacrificado. Ele deixa de entregar mais no ataque para ser um cara fundamental na recomposição. E teve um jogo desses últimos 7 do Filipão, que foi o pior jogo do Atlético, que ele tomou um banho pelo lado do campo. Maracanã contra o Vasco. Quem não jogou esse jogo? Pavon. Então, saber olhar mais taticamente o que o jogador faz sem a bola para pesar ou não nas críticas. E o Pavon, para que o Paulinho brilhe, precisa de esse secretário, né? E aí o escolhido foi ele. E ele tá fazendo bem a função. Na marcação, na retomada agora. O Zarate faz isso bem também. E bem quanto. E ele vai disputar essa posição aí. Até porque o Pedrinho hoje tá sendo muito bem no meio de campo. Não tem vaga ali pro Zarate, né? O futebol brasileiro tem outro cara que faz isso muito bem. Claro, ele tá muito mais encaixado, até porque o período dele é muito maior. Mas no Fluminense do Diniz, quem faz isso é o John Arias. O John Arias é que faz isso. Às vezes ele atua até como volante para poder dar liberdade a Ganso, dar liberdade a Keno, para poder a turma da frente jogar. Ele é um cara de frente, mas que faz o jogo de marcação para poder permitir o jogo. Eu tenho que falar, o Pavon não tá jogando nada. O Pavon tá jogando sim. E o que ele tem jogado tem dado mais liberdade e crescimento pro Paulinho, pro Hulk, pro Pedrinho, porque o Pavon tem sido o sacrificado, entre aspas. Pois é, e bom pro Atlético. Agora tem o Zarate também pedindo passagem, bom pro Filipão. É isso aí. Daqui a pouco, Romano, na segunda participação aqui, nós vamos falar. O Filipão ficou bravo com duas coisas na entrevista pós-jogo. Uma com o gramado, né? Que o Bruno Lage reclamou do gramado, o Filipão não gostou, não. Disse que o gramado tava ótimo. E a outra foi quando foi perguntado por que o Izep, garoto do Sub-17, não tem chance no time do Atlético. A gente vai trazer esse debate, esse assunto daqui a pouquinho. O Izep, que ontem esteve e participou do jogo do Sub-20 do Galo no clássico contra o Cruzeiro. Vai ser o assunto daqui a pouquinho, Romano. Cláudio Rezende, o homem ficou na bronca lá quando perguntaram do menino da base, rapaz? Conta essa história aí. É isso mesmo, Romano. O técnico Felipão foi perguntado pela segunda vez já em entrevistas pós-jogo na Arena MRV sobre o Matheus Izep. Pro torcedor do Galo que não tá muito ligado aí na base, o Matheus Izep, ele é do Sub-17, fez um gol quase no meio de campo esses dias aí, agora no meio de semana passado, 2 gols também no Brasileiro da categoria, foi convocado para a seleção brasileira Sub-17 também no fim da última semana, tá brilhando aí o Izep na base do Atlético. Agora, ele é do Sub-17. Ontem teve o clássico da semifinal do Campeonato Mineiro, Galo e Cruzeiro, no Sesc Venda Nova. O Izep foi relacionado para o Sub-20, mesmo sendo ainda com idade do Sub-17, e entrou no segundo tempo. Ou seja, o Atlético está aos poucos trazendo aí o Izep para uma categoria superior. Agora, foi perguntado para o Filipão se ele não teria chance no time principal do Atlético. Vamos acompanhar o que disse o Filipão. Ele vai fazer alguma coisa na Sub-20 primeiro. Então, se ele me mostrar alguma coisa na Sub-20, eu vou olhar.
Então ele tem que ter esse Primeiro processo, ele tem que pra dar os depois passos. chegar ao time titular. A gente primeiro engatinha, depois passa, depois caminha. Então, É porque eu tinha... é tudo muito bonito lá fora. Aqui dentro é diferente. Só pra completar, é porque eu tinha pensado justamente nesses casos que eu citei, que foram jogadores que não tiveram essa passagem, né? Não passaram pelo Sub-20. Tá bom, Como, mas... por exemplo, o Andrei Santos, o David Joshua, que eu citei. Então eu queria saber justamente como Pode não passar com o Galo. Obrigado. Pode não passar, pode passar comigo, vai passar na Sub-20 primeiro. Muito bem, tá aí então o Filipão. Primeiro no Sub-20, depois dá pra pensar na equipe profissional. Não quer queimar etapas. O Filipão tá com muito cuidado aí com o garoto, o Izep, que nasceu, Romano, em 2006, cara. O cara de 2006, o Matheus Izep. Nasceu ontem. Até assusta, né? Quando você olha a idade do cara, você pergunta pra ele, você é de 1900? Não, cara de 2006. Tá louco. Tá louco, é muito novo. Ô Simões, Filipão tá certo? Certíssimo. Corretíssimo. É assim que a coisa tem que funcionar. A gente não pode tratar a excepcionalidade como regra, né? E o Atlético tem um exemplo muito recente de um jogador que teve etapa queimada e por pouco comprometeu a carreira dele no Atlético, tá? Mas ele está se recuperando no futebol europeu e tem muito potencial, que é o Savinho. Você vai se recordar que o Sampaoli pegou o Savinho com 16 anos, né, Cláudio? Sim. 16 anos, subiu pro time principal e não usava. E aí o que aconteceu? Ficou aquela expectativa em cima do Savinho, muito torcedor dizendo que o Savinho era foguete molhado, sem jogar, porque o menino não tinha chance nem de jogar, e aí ele não jogava nem na base, nem no time principal. Foi queimada etapa no processo de formação dele. Ele era convocado para seleções de base, e era onde ele jogava, e sempre mostrou muita qualidade, mas ele não conseguia jogar nem no Sub-20 do Atlético, nem no time principal do Atlético, e ficou aquela imagem do Savinho, de que o Savinho não era aquilo tudo que se imaginava, simplesmente por quê? Porque ele não podia jogar. Então o Filipão está corretíssimo, tá? E tem mais um ponto, tá, Romano? É assim que funciona no futebol europeu. No futebol sul-americano, muitas das vezes, se pega garotos de 16, 17 anos e coloca para jogar, você precisa vender. Aí você antecipa o processo de formação do garoto para colocar logo na vitrine para poder vender. Então, o pensamento do Filipão é o pensamento correto no processo de formação de atleta. A Europa tem excepcionalidade. Quando o menino é bom demais, colocam ele novo. Como é o caso aí, a Espanha convocou um menino do Barcelona, né? De 16 anos. Mas você conta nos dedos quantos, né, Edu? E lá ainda tem a possibilidade de atuar por uma equipe B, né? A coisa que não tem aqui no futebol brasileiro. E o Filipão e outros treinadores, eles têm informações que nós não temos, que o torcedor não tem. Por exemplo, o Izep é sub-17, correto? Sim. No dia a dia, o Filipão tem informações de como é o Izep treinando com sub-20, por exemplo. Chega a informação, fala, o Izep treinando com sub-20, ele não entrega 50% que ele entrega com o sub-17, então tem que ter um pouco mais de calma. Não sei se o Izep já treinou com o profissional. Às vezes até faz alguns treinos, mas... Se faz algum treino com o profissional, o Filipão tá vendo que, olha, o garoto com o profissional, ele dá uma sumida. Então ele precisa de mais um pouco de amadurecimento. São informações de quem está no dia a dia tem, e quem não está no dia a dia não tem. Por isso, quem não tem a informação, viu, Filipão, vai para a coletiva e pergunta. A pergunta é feita, a resposta ela é dada. Não adianta perder paciência, ficar bravo, nervoso, mesmo se a pergunta for repetida de uma entrevista coletiva para outra. Porque às vezes na anterior a resposta não veio da forma como quem questionou queria. Então a gente não tem as informações que vocês dentro do clube têm, e é na coletiva, porque o técnico não dá entrevista todo dia, né? Ao CT fechada. Exato, então é na coletiva que o jornalista tem a opção, a condição de fazer essa pergunta. Então é normal ser questionado sobre um garoto que tem entregado muito no Sub-17 agora. O Filipão tá certo, é cumprir etapas e não queimar etapas. A gente tem visto o Atlético, um jogador de 23 anos que faz uma ótima temporada, que até há 2 semanas estava sendo vaiado, que é o Paulinho, mesmo fazendo gols. A gente tem visto o Pedrinho, que conviveu com lesões, que tem 25 anos, que já não servia mais pro Atlético. E que agora, nos últimos 3 jogos, virou titular e ninguém questiona a titularidade dele. Eu tô falando de um cara de 23 anos e um de 25 anos. Imagina um de 17 e queimar a etapa, for pra esse time, fizer 2 jogos ruins,
Eu tenho certeza absoluta, como eu já cansei de ver em Belo Horizonte, da opinião ser formada de isso aí não vira não, isso é foguete molhado. Porque aqui a gente faz assim. Então o Filipão tá corretíssimo. Agora, Filipão, quem te faz a pergunta também tá certo, porque não tá no dia a dia como vocês. Pois é. Um detalhe sobre o Izep, Romano, o contrato dele iria até meados de 25, o Atlético renovou recentemente o contrato dele até o fim de 2026 e o mais importante, aumentou a multa rescisória, porque no caso de um garoto assim, você tem que resguardar a multa. A multa pro futebol brasileiro era de 8 milhões de reais só, passou agora para 24 milhões. E pro exterior a multa se manteve a 276 milhões de reais. E só lembrando que a multa no Brasil é calculada em cima do salário que o jogador recebe. E como teve um aumento salarial agora, né? Nesse novo contrato, aumentou a multa dele para 24 milhões.